Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Em Boa nome do tarde, Grupo pessoal, tudo Tocato, bem? eu e o Gilberto agradecemos a participação de todos aqui no nosso webinar. Hoje nós vamos falar sobre um curso exclusivo que a Tocato está lançando, Modelagem Dimensional de Dados para Business Intelligence. E o Gilberto, nosso diretor aqui da área de educação da Tocato, vai tirar as dúvidas de vocês, falar sobre o curso. Quem tiver perguntas, por favor, use o chat aqui do YouTube, que no final a gente responde essas dúvidas. Tá bom? Vamos lá, Giba? Vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui falando com todos. Esse curso, assim, é uma preciosidade para nós, é uma coisa, assim, talvez seja a coisa mais importante que a área de educação da Tocato vem entregar esse ano para a sua carteira de clientes, né, para o mercado, porque ele realmente ele vai trazer, para quem tiver condições de participar, ele vai trazer um poder de fazer projetos muito mais abrangentes, muito mais fáceis e poderosos do usuário responder qualquer pergunta. E o mais bacana é que é um curso voltado para projetos de BI em qualquer ferramenta de BI. Claro que a gente também, no curso, vai mostrar como implementar as ideias, né, a metodologia dentro do Qlik, né, dentro do QlikSense, mas se você também usa qualquer outra ferramenta de BI, Power BI, Tableau, MicroStrategy, Business Objects, Cognos, qualquer uma das mais tradicionais ou das mais modernas, esse conhecimento de projeto, de modelagem dos dados, de organização do projeto, vai servir para você, independente da ferramenta. Inclusive, você vai poder, com os conhecimentos desse curso, construir o seu armazém de dados corporativo e plugar nele várias ferramentas, inclusive nos mesmos temas. Então, é muito forte mesmo que a gente tem para oferecer nesse curso, e é um compilado de muitos anos de experiência, muitas horas de voo da empresa, da equipe, né, Larissa? Então, é o que eu quero mostrar aí durante esse nosso bate-papo, né? Eu vou compartilhar alguns slides com vocês, mas aí depois a gente abre certinho para as perguntas, né? Para que vocês possam perguntar, a gente possa debater um pouquinho a respeito desse treinamento, né? Então, muito bem, deixa eu ocultar aqui essa mensagem. Então, aqui está, né? Todos certamente já estão vendo aí a minha tela, o nosso webinar de hoje sobre modelagem dimensional de dados para Business Intelligence, né? Ocorre nesse dia de hoje. E já dando aqui o primeiro spoiler, né? O nosso curso vai se realizar entre os dias 6 e 7 de dezembro. Então, marque aí na sua agenda, tá? Seu presentinho de fim de ano, pela manhã, de 8h30 da manhã ao 12h30. Então, esse é o horário que a turma está programada. Vejam que são apenas 8 horas aula, porque vai ser um curso de essência. Sabe aquele sabão, já viu no supermercado, aquele sabão líquido concentrado, né? Que aparece lá uma garrafinha pequenininha, e aí você vai ler na garrafinha, diz lá, é pequenininha, mas faz muitas lavagens, né? Porque é concentrado. Então, a gente vai fazer esse curso e passar conhecimento direto para vocês, de uma forma essencial, concentrada, sem lero-lero, sem aquelas introduções intermináveis, né? Que às vezes você vê em treinamentos. Quer dizer, uma coisa bem objetiva, bem direta, para que você saia com esse conhecimento realmente pronto para ser praticado. É isso que a gente quer gerar para vocês, algo de prática que realmente faça a diferença. E qual é a diferença, né? O que que... Gilberto, o curso de modelagem de dados, modelagem dimensional. Mas a minha empresa, onde eu trabalho, de repente você é um cliente da Tocato, ou você não é um cliente, você usa outra ferramenta de BI, ou você é um parceiro que está aí nos assistindo, ou você trabalha na área de BI de uma empresa, ou é analista de sistemas de uma empresa, ou é um gestor, um usuário, e você fica pensando, bom, isso aí que o Gilberto está falando é coisa de técnico, isso aí, o que que eu vou ganhar com isso, né?
o que uma técnica de projeto de BI pode melhorar na vida do usuário final. Então, é exatamente por aí que eu vou começar a compartilhar com vocês essas nossas ideias e o porquê desse curso, né? Então, começar falando isso aqui. Eu sei que todo mundo, talvez, que esteja assistindo, já conheça um pouco da Tocato, mas por que eu estou falando isso aqui? Porque como a empresa já tem aí, ó, que é desde 2016, né? Então, desde 2006, perdão. Então, 2016, 10 anos, 2021, caminhando aí 14, 15 anos de existência, 700 clientes no Brasil inteiro, 80 colaboradores, 70 parceiros, cliente governo, clientes da área privada, ou seja, para que a gente mostra esse slide nesse contexto desse curso? É só para mostrar, assim, o quanto o time da Tocato já teve horas de voo na produção de projetos de Business Intelligence, seja dos mais variados portes e áreas de negócio, desde varejo, indústria, telecomunicações, agronegócio, governo, a parte tributária, a parte orçamentária, a parte de segurança pública, a parte estratégica. Então, assim, imagine que é uma experiência grande de muitos anos em muitas áreas de negócio. Isso é importante porque esse curso ele é recheado de experiência, não é aquele curso assim que é um curso mais assim que qualquer pessoa ministra ou que tem uma receitinha de bolo pronta, né, que vai ser ministrada. Não. Esse curso ele procura passar toda essa experiência do grupo Tocato. E no caso do instrutor, que serei eu mesmo, também, digamos assim, me alinho com essa experiência da Tocato, né? Estou na empresa desde 2011, mas como parceiro da empresa desde 2007, então praticamente antes da Tocato fazer um aninho de vida, eu já estava como parceiro, e na área de BI eu estou desde 1996, então já completou aí 25 anos, né, de estrada, de projetos nessa área. Então, isso é importante, não pelo tempo, mas sim pela proposta do curso, né, que é passar essa experiência, né, tudo que a gente já pôde observar que funcionou bem, que não funcionou bem em projetos, e passar essa, digamos assim, essa essência, né, essas pílulas de experiência para fazer a diferença nos seus projetos de BI. E que diferença é essa, né? Basicamente, hoje, né, já fazem alguns anos, de repente, de uns 10 anos para cá, que um projeto típico da área de BI começa assim: alguma empresa, ou chama a área interna de informática, a área de BI, ou então chama uma consultoria, e normalmente apresenta para essa consultoria ou para a área interna uma lista de indicadores, né? Isso é como todo mundo tem feito nos últimos anos, né? Então, normalmente os executivos, a diretoria, a gerência, né? Os encarregados, os vários níveis lá, estratégico, tático, operacional, apresentam lá uma lista de indicadores que é quase sempre cuidadosamente preparada, né? Onde lá se diz, olha, eu quero ver como indicador número 1 o valor faturado da nossa empresa, e eu quero ver esse valor detalhado da seguinte forma: por atividade econômica, que é o CNAE, né? Código Nacional da Atividade Econômica, por exemplo, por grupo econômico de clientes que a gente atende, por equipe de vendedores e por grupo de produto. Então, esse é o primeiro indicador. Normalmente, esses indicadores são fruto de discussões, né, que a empresa já teve internamente entre seus executivos, e o pessoal ali já selecionou aqueles indicadores que eles consideram mais importantes para serem acompanhados, né, para garantir que o desempenho da empresa vai bem. Então, aí o indicador número 2, então você recebe uma lista, né, com esses indicadores. Número 2, eu quero saber a quantidade de produto que vendemos, detalhado por Código Fiscal da Operação. Então, eu quero saber o que é venda para dentro do Estado, o que é venda para fora do Estado, mas no Brasil, o que é venda para fora do país, exportação,
também quero compras dentro do estado, fora do estado, importações, também quero remessas, devoluções, transferências, cada código fiscal de operação. Aí eu quero isso também por estado, né, o F, unidade da federação, e por cidade. E por aí vai, né? O outro comitê executivo disse, olha, a gente quer também a margem líquida. Opa, margem líquida já é um cálculo, né? Já é uma conta que envolve receita, envolve custo, envolve apropriações e outras coisas. Então, eu quero a margem líquida por linha de produto que nós vendemos e por família de produto. E assim vai. Se você for nessa toada, né, nesse ritmo, você vai ver que vai ter um monte de indicadores, e essa lista normalmente é o ponto de entrada, é o ponto inicial de um projeto de BI. Tem sido assim nos últimos anos. Seja esse projeto feito pela equipe interna, seja feito por uma consultoria. Normalmente as empresas grandes, né, fazem uma RFP, né, uma chamada para que as empresas apresentem propostas e passam essa lista de indicadores e pedem, olha, eu quero que você me diga o preço e o prazo para desenvolver esses indicadores. E essa lista é bem fácil ela ter 200 e tantos indicadores, 300, 400, né? E você veja que interessante, eu coloquei aqui, de propósito, esse indicador número 287, observe, é o valor faturado por equipe de vendas, grupo econômico, grupo de produto e atividade econômica. Veja a semelhança desse indicador com esse número 1. Olha, basicamente é o mesmo valor que vai ser calculado, só muda a forma de detalhar o valor. No indicador número 1, eu tenho por atividade econômica, grupo, equipe, produto. E no indicador 287, eu tenho basicamente a mesma forma de detalhar, só que numa ordem diferente. Isso faz o valor ser diferente, né? Com certeza são dois indicadores diferentes, mas são muito parecidos, né? Isso vai ser algo que vai, digamos assim, ser um ponto de atenção, né, para a gente nesse curso que nós vamos apresentar para vocês. Então, normalmente o projeto de BI começa dessa forma, né, com essa lista de indicadores, e essa lista de indicadores acaba, se depois, normalmente se faz uma consulta ao banco de dados para cada indicador desse, então não é fácil, né, se o projeto tiver 287 indicadores, são 287 consultas ao banco de dados, 287 queries, correndo o risco de você ter isso aqui, né? Ó, fiz uma consulta para o indicador 287, fiz outra para o indicador 1, mas eles são bem parecidos, né? Talvez não precisasse uma consulta para cada um, mas como eles estão perdidos lá no meio de um monte de indicadores, então é bem fácil a gente, sem querer, ter esse retrabalho, né? A gente refazer uma consulta que é muito parecida, só que é um pouquinho diferente. E aí o que acontece? Depois disso, começam a se construir painéis, né? Aí cada um que digamos assim, se esforce para fazer o painel mais bonito, né? Então vai fazendo um painel, outro painel. O ClickSense tem muitas extensões, né? Você pode usar lá os objetos gráficos padrão ou extensões para ficar um negócio diferente. Você pode usar mashups, né? Você pode chamar um desenvolvedor web para fazer o seu gráfico girar na tela, para fazer o seu gráfico quicar na tela, né? Dar cambalhota. Você pode realmente caprichar no visual, e é normalmente o que as empresas procuram fazer. Então, esse é tipicamente um projeto de BI que a gente tem visto ultimamente. Quais são as questões que a gente vê aqui? Primeiro, essa lista de indicadores, como ela já traz a forma pela qual o indicador vai ser detalhado, né? Então, por exemplo, aqui, a margem líquida. Então, já está determinado que ela vai ser detalhada por linha de produto e família de produto. Aí você faz o indicador, coloca lá no painel, está lá o executivo olhando lá, poxa, estou vendo aqui. Aí ele identifica que naquela determinada linha de produto, dentro daquela linha, naquela determinada família de produto, ele identifica que teve uma margem líquida muito baixa. Aí vem aquele desejo, poxa,
Por que será que isso aconteceu? Né? O tal do responder o porquê. Né? O indicador ajuda a gente a identificar que algo não vai bem. Né? Mas por que não vai bem? Aí, naturalmente, o próximo passo, né, desse gestor seria pedir, olha, eu queria saber, por exemplo, essa margem líquida, eu queria ver essa família de produto que tá ruim, eu queria detalhar ela por estado da federação, por exemplo, ou por cidade, ou por grupo de cliente, ou por grupo de vendedor, para saber qual é a equipe de vendas que está com a menor margem líquida. Então, é natural, né, que o usuário queira fazer a próxima pergunta. Só que, se a gente desenvolveu para eles esses indicadores mais estáticos, né, já assim, a margem líquida, a gente desenvolveu já ela é um pouquinho engessada, já está detalhada por linha de produto e família e pronto, não tem outro detalhamento. Então, nesse caso, se esse executivo ele quer investigar, né, essa margem para descobrir qual foi a equipe de vendas que a margem baixou, qual foi o local do país onde a margem baixou, ele vai ter que pedir isso de novo ao pessoal de informática para desenvolver um novo indicador ou para alterar esse indicador margem líquida, né, e acrescentar aqui, de repente, a equipe de vendas. Então, vai mudar. Em vez de ser a margem líquida por linha de produto e família, agora eu quero a margem líquida por linha, família e equipe de vendas. Mas e se isso não for suficiente? Aí ele vai de novo pedir, agora eu quero também, além de equipe de vendas, por estado da federação. Mas e se ainda não explicar? Então, vejam que fica um ciclo de retrabalho, não é? Onde o usuário está sempre pedindo ao pessoal de TI novos indicadores que são parecidos com os que eu já tenho, só que organizados de uma forma diferente para eu tentar entender o porquê das coisas. Isso é que leva tempo, né? Isso leva tempo porque o pessoal de TI vai ter que voltar lá para as consultas ao banco de dados, refazer algumas consultas, adaptar algumas consultas, e o usuário, o executivo, não vai ter aquela resposta na hora, né? No momento que ele descobriu aquele problema. Então, esse é o problema, tá? Hoje, a gente vê muitos projetos, talvez até a maioria, sendo feitos dessa forma. Se a empresa que faz o projeto assim, ou que contrata projetos assim, ou que desenvolve projetos assim, só conhece essa forma de fazer o projeto, então ela não vai achar que isso é um problema, concordam? Ela vai pensar que isso é assim mesmo. Não, é assim mesmo. E, Gilberto, isso que você está relatando é normal acontecer. O executivo está vendo a margem líquida por linha de produto e família. Se ele quiser mais detalhe, é assim mesmo. Ele tem que contactar a informática ou a consultoria e solicitar que seja modificado o indicador. Então, talvez você esteja me ouvindo aí do outro lado e você esteja se perguntando qual é o problema, né? Você está relatando, eu não vi nenhum problema. Qual é o problema? De fato, se a gente só conhece essa forma de fazer projetos, a gente não vê problema, né? Porque se só tem um jeito de fazer e essa é a única forma possível de fazer, então não identificamos problema, identificamos aqui uma característica, né? Então é assim mesmo e pronto. Só que tem um jeito que a gente pode melhorar um pouquinho isso aqui, né? Então, como é que é isso, né? E isso aqui do ponto de vista do usuário, né? Agora, do ponto de vista do pessoal que desenvolve, né, esses indicadores, né? Vamos aqui voltar. A gente estava do ponto de vista do usuário, né? O usuário teve essa dificuldade para fazer esse pedido adicional. Vai ter que esperar que a turma de TI faça uma modificação aqui na margem líquida, né? Vá lá no banco de dados, refaça as consultas e tal. Então, o que a turma de TI vai fazer? Aqui está a nossa lista de indicadores, né? Menorzinha aqui, e aqui está um modelo do banco de dados. Ó, esses indicadores aqui, ó, pelo visto, ó, valor faturado. Está onde? Isso está na nota fiscal, né? No item da nota. Quantidade de produto também está aqui na nota fiscal, no item da nota. Margem líquida é uma operação aqui do custo com o valor do item. Valor do imposto ICMS também está aqui.
valor do desconto, valor da mercadoria, está tudo aqui. Então, parece-me que esse conjunto aqui de 7 indicadores estão, assim, sendo calculados mais ou menos em cima dessa parte do modelo de dados do sistema, né? Seja SAP, seja DataSul, seja Proteus, seja um Intor, seja um sistema próprio feito em casa, seja lá o que for, mas vai ter mais ou menos esse jeitinho aqui, né? Vai ter uma tabela para nota fiscal, aí vai ter uma tabela para o item da nota fiscal, que está relacionada com o produto, né? Aí a nota fiscal vai dizer qual é a natureza da operação, qual é o código fiscal da operação, quem foi que vendeu a nota, quem é o cliente da nota, quem vendeu pertence a uma equipe de vendas, né? O cliente, ele tem um código de atividade econômica, ele pertence a um grupo econômico, né? O cliente, ele está numa cidade, que está num estado, que está numa região, que está num país. Então, é mais ou menos assim, né? Um modelo de dados organizadinho, né? O produto é agrupado em subgrupo e grupo, em linha e família. Então, as consultas, né, que vão ser desenvolvidas pela turma de BI, né, que vai calcular esses indicadores, serão consultas em cima desse modelo de dados. Mas vocês vejam que se a gente fizer uma consulta para cada indicador, a gente vai várias vezes retornar nesse modelo. Por exemplo, aqui, valor faturado é a soma do valor do item da nota. O valor do item da nota está aqui. Por, aí quando for fazer a query, o por é group by, né? Group by, KINAI está aqui, Código da Atividade Econômica. Grupo Econômico está aqui. Então, é KINAI relacionado, né? Join com Grupo Econômico, relacionado com equipe de vendas, Join com equipe de vendas. Aí, só que de KINAI para chegar em equipe de vendas, eu tenho que trazer cliente, nota fiscal, vendedor, senão eu não chego em equipe de vendas, né? Aquele caminhar no modelo, né, que tem. Então, vê como a minha consulta ao banco de dados vai ficando um pouco mais complexa, né? E grupo de produto. Grupo de produto piorou, porque ele está lá embaixo, o grupo de produto. Então, para de cliente eu chegar em grupo de produto, tem que pular em nota fiscal, item, produto, subgrupo e grupo. Então, vejam que essa consulta, logo desse primeiro indicador, vai ser uma consulta pesadinha, vai pegar quase todo o modelo, né? Quase todas as tabelas, fazendo o relacionamento, o join, né? Entre essas tabelas. Então, esse é o projeto típico de BI. Várias vezes se volta a esse modelo de dados, várias vezes se fazem queries parecidas, então você tem um retrabalho forte, né? Um retrabalho bastante forte e no final das contas, você mostra para o cliente painéis que apresentam aqueles indicadores naquele nível de detalhamento que o cliente pediu. Ele não tem nenhum tipo de margem de manobra, né? Nenhum tipo de flexibilidade para ver o indicador de forma diferente. E às vezes a gente de TI não acha isso errado porque a gente diz, mas foi o usuário que pediu. Eu só estou fazendo o que ele pediu. Se ele está pedindo diferente agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. E fica sempre nessa dinâmica, né? Nessa interação. O usuário me pede alguns indicadores específicos, eu desenvolvo, coloco no painel, aí ele vê, precisa de mais alguma coisa, me pede de novo, eu coloco no painel e fica operando dessa maneira, né? Bom, aqui, se a gente fizer uma query SQL para cada indicador a ser calculado, a gente aqui vai ter um problema de custo, né? O projeto vai ficar mais caro, não é? O projeto vai ter muito retrabalho, então poderia ser bastante mais otimizado em termos de custo, né? E também vai ficar um projeto mais difícil da gente prever, né? Qual vai ser o orçamento desse projeto? Quanto tempo vai demorar esse projeto? Fica complicado, né? Porque 200 e tantos indicadores e o pior, a gente acabou de ver aqui que tem um determinado indicador, como a margem líquida, por exemplo, que é fácil o usuário, nas suas primeiras consultas, nos painéis, já pedir uma ampliação, digamos assim, do escopo desse indicador. Então, poxa, se eu tenho 287 indicadores para fazer e ainda
pode cada um pedir uma ampliação do escopo, aí fica complicado, fica difícil para quem pediu e fica difícil para quem está fazendo também estabelecer um cronograma, estabelecer um orçamento, né, para fazer esse projeto. Então, é mais ou menos como as coisas estão acontecendo hoje em dia na área de BI. Resultado disso, o cliente acaba tendo que sempre estar esperando novos indicadores, ou então ele se conforma com os indicadores estáticos, né, mais engessados que ele tem, e também os projetos quase sempre acabam além do prazo previsto e muito acima do custo previsto, né? Então, esse tem sido o resultado. Aí se pergunta, né, qual é a alternativa para isso, né? O que eu vou fazer para isso se modificar, né? Porque se não há alternativa, então está resolvido, né? Como é que diz aquele ditado popular, né? Que diz, o que não tem... me esqueci agora, mas eu acho que o que não tem solução está resolvido, né? O que não tem... lembrei. O que não tem remédio, remediado está, né? Então, está resolvido. Mas tem sim uma alternativa. Tem uma alternativa para a gente fazer algo um pouquinho diferente disso. A alternativa seria o seguinte: que tal, ao invés do projeto começar com uma lista de indicadores, né? Uma lista lá de 100 indicadores, 60, 200, que tal se o projeto começasse com uma lista de assuntos, né? A gente viu, por exemplo, que aqueles 7 indicadores que a gente estava vendo, eles tinham a ver com o assunto de venda, né? Então, ficou claro que aquele grupo de indicadores dizia respeito ao assunto vendas. E a gente olhando para vendas no sistema, a gente observa que existe um documento do mundo real, né, que é a nota fiscal. A nota fiscal, ela concretiza uma venda, né? A venda só acontece quando é emitida a nota fiscal. Enquanto a nota fiscal não é emitida, não há uma venda, não é? Quando a nota fiscal é emitida, há uma venda. Então, na nota fiscal, eu tenho todas as informações daquela venda, né? Eu tenho aqui no meu modelo de dados uma tabela com as informações da nota fiscal, com os itens, que normalmente a nota fiscal tem vários itens, não é? Com os produtos que estão nessa nota, né? Com seu respectivo agrupamento, né? Eu tenho todas as informações aqui, o 5W2H da nota fiscal. Eu tenho quem foi que comprou, foi o cliente. Quem foi que vendeu, o vendedor. Quando foi a data da nota. Como foi, né? Qual foi a código da operação e a natureza. Onde foi? Eu tenho a cidade do cliente, né? Então, tudo aquele 5W2H, o que foi que eu vendi? O produto, né? Então, aquele quando, onde, quem, por quê, como e quanto, tá tudo aqui. Então, se de repente eu pegar todos esses dados referentes à nota fiscal e visitar esse banco de dados de uma vez só, em vez de ficar fazendo uma consulta para cada indicador. Já pensou? Eu visito esse banco de dados de uma vez só, puxo todos os dados já para o meu ambiente de BI, para o meu ClickSense, para o meu banco de dados, se for Tableau, Power BI, vai precisar de um banco de dados relacional, né? Puxo lá para o meu Oracle, puxo para o meu SQL Server, puxo para o meu SAP HANA, né? Se for SAP. Então, que tal se eu já visitar isso de uma vez? Em vez de eu ficar fazendo várias consultas a esses dados, não, eu vou trazer tudo que tem de nota fiscal, tudo que todas as chaves estrangeiras, né, que me respondem aquele 5W2H, né, o que, quem, onde, quando, vou trazer todos os valores, todos os descritivos, né, nome do cliente, nome do vendedor, descrição da operação, os 5 níveis da atividade econômica, né, nível 1, nível 2, nível 3, então indústria, depois indústria de plástico, aí dentro, indústria de plástico injetado. Aí, vou trazer logo tudo, porque eu trazendo tudo, eu tenho um esforço só e eu já posso oferecer ao meu cliente
qualquer pergunta que ele possa me fazer, que é esse o objetivo da história, né? Quer dizer, o projeto típico de BI, ao invés de ser com aquele visual de indicadores específicos plotados na tela, onde o usuário não consegue fazer perguntas imprevistas, a ideia é, não só na parte dos dados, trazer de uma vez só todos esses dados para a gente poder trabalhar, mas também não adianta trazer todos os dados, né? Se o painel de análise que o usuário vai ver não tiver preparado para ele fazer qualquer pergunta, né? Então, essa metodologia, ela é um conjunto de técnica de modelagem de dados, por isso que o curso se chama Modelagem de Dados Dimensional, ou Modelagem Dimensional de Dados, porque é uma técnica de modelagem de dados, ou seja, o que é modelagem de dados? É uma técnica de organização dos dados num banco de dados, de modo que esses dados possam ajudar o usuário, permitir ao usuário final, usuário de negócio, fazer qualquer pergunta que ele queira. Então, é uma técnica de modelagem. Porém, associada a essa técnica de modelagem, há também uma técnica de construção de painéis, porque não adianta a gente ter no banco de dados a possibilidade de fazer qualquer pergunta se o painel não me permite fazer qualquer pergunta, não é? Então, fica aquela coisa assim, eu tenho que casar o que eu posso fazer pelo banco de dados com o que eu posso fazer no visual, né? Senão fica descasado. E aí, o visual, a nossa proposta, é algo mais ou menos assim. Muitos de vocês já conhecem, né? Mas é o famoso painel de qualquer pergunta, né? Onde a gente tem lá alguns gráficos específicos que ajudam o usuário a navegar e a fazer qualquer pergunta. Então, veja, ao invés de ter aquele painel mais estilo dashboard, né? Que a gente vê, que é bonito, né? É bacana esse painel, é bonito. Ó. Tem lá a fotozinha do gerente, os mapas, os KPIs, né? Os indicadores chaves de performance, é bacana. Você toca na foto do gerente, aí tudo muda. É legal, o dashboard é legal, é bacana. Mas ele não me deixa fazer qualquer pergunta, né? Aqui eu estou vendo por gestor vendedor, na hora que eu clico na gestora Dani, né, e faço aqui uma confirmação, ele me abre por vendedor. Mas aí se eu quiser daqui por vendedor, eu quero abrir por modelo de carro. Ah, não tem. Modelo de carro não tem. Eu tenho que pedir para alguém fazer para mim. Então, esse é o problema do dashboard, né? Ele é bonito, ele é agradável, ele é bom para fazer um acompanhamento diário, mas não me responde qualquer pergunta, né? Para eu responder qualquer pergunta, eu teria que ter algo assim, mais ou menos dessa natureza. Então, vamos dizer, naquele exemplo que a gente viu, aqui eu tenho aqui a comparação das marcas. Isso é uma empresa de venda de automóveis, né? Então, tenho aqui as marcas que as minhas lojas mais venderam, né? A campeã de vendas é Chevrolet. Oba, então eu vou clicar aqui na Chevrolet e quero ver dentro da Chevrolet, observe, eu quero ver do que eu vendi de Chevrolet, por exemplo, qual foi a motorização que mais vendeu, se foi 1.0, 2.0, 1.6. Então, se eu estou naquele painel lá no estilo dashboard, eu não tenho como responder essa pergunta imprevista que eu fiz agora, né? Porque o painel está mais engessado, é mais de acompanhamento. Mas se eu estou no painel de qualquer pergunta, eu tenho como responder isso. Basta aqui trocar o eixo do gráfico, ó, eu tenho, tá aqui por marca, eu vou trocar o eixo X do gráfico, ó, nessa setinha, em vez de marca, eu quero agora por motor, né? Não foi a minha pergunta, né? Então, dentro da Chevrolet, que está aqui filtrada, ó, Chevrolet que eu filtrei, todo filtro que eu vou fazendo vai ficando aqui, né, dentro do ClickSense. Então, ele me abriu por motorização. Aí eu descobri, olha, 1.0 vendeu mais, mas o 2.0 está pertinho, eu nem imaginava que fosse tão próximo um do outro. Pensei que 1.0 era o dobro. Então, já descobri uma coisa nova, já tem um insight aqui, algo que eu não sabia, né? E o bacana é que o gráfico aqui ao lado, né, o gráfico da evolução anual, né, onde a gente tem aqui os meses e aqui cada linha representa um ano,
já vai mostrando aqui, ó, que é uma sazonalidade, mas teve 2 anos aqui que deu aqui um pico de vendas em maio e setembro, e teve esse ano atípico que deu um pico de vendas em outubro, né, que foi 2018. Então, eu continuo a minha análise. Peraí, então eu não sabia que 2.0 vendia tanto. Então, deixa eu me concentrar agora no 2.0, concentrar no 2.0. E lá no 2.0, de repente, ver quais os modelos de carro 2.0 que estão vendendo. Será que são vários? Será que é um só? Aí eu toco no modelo. Aí, para minha surpresa, é só um modelo de carro, é o Captiva. Poxa, um carro só está vendendo quase tanto quanto o 2.0. Poxa, será que isso é o povo procurando as SUVs, né? Todo mundo está querendo comprar SUV agora, em vez de comprar o carro comum, né? O carro sedã, o carro hatch. Aí eu continuo, não, peraí. Então deixa eu ver se isso aí está acontecendo com todas as equipes de vendas, ou é uma equipe específica que está mais concentrada. Aí eu troco o eixo para gestor comercial. Aí eu observo, ó, que está acontecendo mais na equipe do Wellington e da Dani. E na equipe do Calil já não tem essa realidade. Opa, então já vou selecionar aqui o Wellington e Dani. Então, vocês vão observando como a gente vai fazendo qualquer pergunta aos dados, né? O Wellington e Dani, e aqui, será que tem um vendedor que está se destacando? Ou será que todo mundo está vendendo igual? Então, vamos trocar o eixo para vendedor. Aí aparece lá, ó, essa vendedora aqui, ó, a senhora Lilian, está aqui vendendo 1/3 a mais, né, do que o segundo lugar, que é o Juan, do que o Benjamin. Então, eu já observo aqui, mas isso aqui é em valor de vendas. Mas será que a margem de lucro que a Lilian está trazendo é similar dos outros? Então agora eu vou trocar. Antes eu estava trocando aqui, né, o eixo X. Agora eu vou trocar aqui embaixo o eixo Y. Então, em vez de valor total, eu vou trocar para percentual de margem. Ó. Aí eu vejo aqui na margem está todo mundo empatado. Então, em termos de valor de margem, ninguém está se destacando de ninguém. Beleza. Então já vou voltar aqui para o valor total vendido. Então, vocês estão percebendo como a gente vai fazendo as perguntas e o painel vai respondendo, né? Sem que você precise ficar dizendo, opa, não, mas espera aí, esse detalhamento aí que você fez, Gilberto, ó, você começou por marca, de marca você foi para motor 2.0, de motor você foi para equipe comercial, e de equipe comercial você está em vendedor. Esse tipo de caminho, de detalhamento, de hierarquia que você fez aí, eu não tinha pensado para os meus indicadores. Esse é o problema do projeto. Quando você faz um projeto por indicador, é impossível, né? Você como pessoa de informática ou você como usuário de negócio, você pensar em todas as possibilidades de análise combinatória. Mas se você faz o projeto com essa metodologia que a gente vai ensinar nesse curso, aí sim você pode dizer que você tem aqui, na verdade, uma análise combinatória de, olha quantas possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 possibilidades de detalhamento, e as medidas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu tenho 17 elementos que eu posso cruzar livremente, combinando uns com os outros. Para eu saber quantas possibilidades eu tenho de análise, isso me dá 17 fatorial possibilidades, ou seja, 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14. São bilhões, bilhões e bilhões de possibilidades. Então, veja que essa é a ideia do visual que está, voltando aqui para a apresentação, que está atrelada a essa ideia de modelo de dados. Então, é uma técnica de modelar os dados, de organizar os dados, que é transformar o modelo de dados do jeito que está aí para modelagem dimensional. A gente aí no curso vai aprender a fazer tabelas de fato, tabelas de dimensão, tipos de fato, muita coisa boa, e também aliado isso ao visual. Então, são as duas coisas juntas que fazem, digamos assim, o diferencial dessa técnica, né?
Então, isso aqui é muito, muito interessante, né? A forma da gente fazer projetos assim. E só para vocês terem uma ideia, eu vou aqui abrir rapidamente o programa do curso, né? Só para dar uma ideia para vocês sobre o programa do curso. Olha só. Olha quanta coisa bacana a gente vai ver, tá? Esse material aqui, depois, quem se interessar, a gente vai encaminhar para vocês. Ó, 8 horas aula, tem aqui uma visão geral, tem um pouquinho aqui sobre o meu currículo, né? O que você é um instrutor, então, qual é a experiência do instrutor no assunto. Mas o mais legal é aqui, ó, o programa do curso. Olha, introdução à modelagem dimensional, vai falar da origem da técnica, vai falar sobre o esquema estrela, sobre questões de granularidade, tipos de medida. Se você nunca ouviu falar em Snowflake Schema, Factless Fact Table, Aggregate Fact Table, Gilberto, eu estou na área de BI com clique já faz uns 5 anos, uns 10 anos, eu nunca ouvi falar nesses termos. Pronto, você vai aprender como são preciosos, ó. E a gente vai aprender usando estudos de caso, ó, vendas no varejo, vai aprender o que é uma Out-Trigger Dimension, o que é uma Centipede Fact Table. Eita, já está parecendo aula de biologia, né? Tabela de fato centípede, né? Você vai aprender o que é um fato snapshot, a diferença de um fato transação e de um fato foto acumulada, né? Você vai aprender o que é uma arquitetura de barramento, um buzz architecture para fazer um data warehouse, né? Você vai aprender como fazer perguntas num assunto, por exemplo, vou fazer perguntas na área de vendas e eu quero ver o impacto disso na área de estoque. Então, como navegar entre fatos para os lados, ver o que um assunto interfere no outro assunto. Será que eu vendi pouco porque eu não tinha estoque? E por que eu não tinha estoque? É porque eu não comprei direito? Então, você começa a ver o impacto de um assunto em outro assunto, né? Você vai aprender o que é dimensões conforme, fatos conforme. Olha quanta coisa legal, tá vendo? Você vai aprender a matriz de barramento, você vai aprender isso aqui. Quase ninguém faz isso nos projetos de BI. Quase ninguém. Esse assunto aqui é muito importante. O tratamento das slowly changing dimensions, as dimensões de modificação lenta. Quase ninguém faz. Isso aqui, pessoal, é como se fosse uma das razões de existir Business Intelligence, que é a gente, no ambiente de BI, a gente guardar o histórico das alterações nos dados, né? Se você, todo dia, roda a carga do seu projeto ClickSense e carrega todo dia todos os dados da produção, então você está perdendo as alterações, né? Se alguém foi lá no sistema transacional e fez um update, né? De repente você tinha lá grupo de produto código 2, era produtos perecíveis. Aí alguém foi lá e alterou a descrição e agora o produto código 2 é ferramentas de ferro. Então, se você todo dia está fazendo a recarga dos seus dados sem tratar essas alterações, significa que você vai perder esse histórico. E aí, de repente, as vendas daquele grupo 2, que até hoje era produto perecível, devia ser mudado de hoje para frente para ferramentas de ferro, você não registrou, vai parecer que todas as vendas do passado eram de ferramentas de ferro. Veja que problema. Isso não é nenhuma questão de otimização, isso é uma questão de erro de dados, né? E esse erro é o pior dos erros, é o erro que não dá erro, mas está errado, né? Já ouviram falar desse erro? Esse é o pior. Bom é aquele erro que dá erro, né? Dá um erro, aí a gente vê, eita, código de erro, o que aconteceu aqui? Ruim é esse erro que o dado está errado no valor e não dá mensagem de erro. Aí quando o usuário vai ver, vê lá que está errado. Olha só, aí, eu não confio nesse BI porque o dado está errado, né? Então a gente vai abordar também gestão de pedidos, ou contabilidade e orçamento. A gente vai ver, veja que são os conceitos de modelagem expostos dentro de uma temática de negócio, né? Vamos falar um pouquinho de ETL e vai ter um bônus aqui que é justamente a implementação disso tudo que a gente vai falar em Click. Então esse é um bônus, né? Como fazer todo esse lero-lero aqui que vai ser falado dentro do Click, né? Então tem esse bônus aqui. Então
É bacana, pessoal. É um curso muito precioso, assim, muito que a gente tem todo o carinho aqui para oferecer aí para vocês e que realmente tem o potencial de mudar completamente, sabe? Há clientes de grande porte que a gente tem falado dessa metodologia e eles têm ficado bastante impactados e desejosos de saber mais, né? De conhecer mais e até de mudar alguns projetos para essa metodologia, tá? Bom, isso basicamente, pessoal, que eu tinha para compartilhar, Larissa. Eu queria agora abrir para o pessoal para as perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí que queira fazer, fica aí à vontade para a gente poder responder. Pessoal, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, alguma dúvida a respeito do curso? Nós falamos no começo a data, se o Giba quiser repetir. Pois não, a data do curso, olha, vou repetir aqui bonitinho, enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, olha, a data do curso é deixa eu aqui bonitinho para não perder, não dizer errado, ó, de 6 e 7 de dezembro, tá, pessoal? Isso. 6 e 7 de dezembro, pela manhã. Então, a gente está atendendo aqui a um pedido, né, do pessoal que falou, ó, eu não queria fazer o curso o dia todo, porque eu fico afastado da empresa, fica ruim. Então, só pela manhã, para ninguém passar o dia todo fora. Tem uma pergunta que sempre fazem que é, mas esse curso é para ClickSense? Não. Vocês viram que só no final tem um bônus mostrando como implementar isso em ClickSense, mas é um curso para quem usa qualquer ferramenta de BI, porque é um curso de modelagem de dados, como organizar os dados, né? Como tratar os dados da carga dos dados, porque ultimamente os projetos ficaram muito fáceis, né? Com ferramentas como Click, como Tableau, Power BI, então o pessoal não está muito atento a essa necessidade de organizar, estruturar os dados e já vai logo fazendo consultas, montando painéis. No começo parece ótimo, né? Mas com o tempo isso vai ficando um pouco difícil de se sustentar, né? Giba, nós temos uma pergunta do Paulo, da duração do curso. Sim, são 8 horas aula, Paulo. 4 horas no primeiro dia, 4 no segundo. É um curso, assim, como eu falei, muito concentrado. É como sabão de lavar roupa concentrado, né? A gente, normalmente você vê um curso desse, vai ser em 2 meses, mas é tanto lero-lero, é tanta perda de tempo com coisas elementares que vocês já sabem, né? Então, o curso é só novidade, é bem focado em cima, é extraindo a essência dessa técnica, para depois você se aprofundar e até buscar na literatura, né, qual é a base teórica dessa metodologia que a gente vai compartilhar com vocês no curso também. E nós temos uma outra pergunta da Grazi, perguntando sobre valor e forma de pagamento. Perfeito. Podem enviar um e-mail para a Fernanda, né? O e-mail da Fernanda. Vou colocar aqui no chat. Você coloca no chat? fernanda.lira@tocato.com.br. Aí é que sabe tudo, de tabela de preço. Eu sei que tem uma forma de desconto. Assim, eu escrever um aluno tem um preço, se eu escrever 2 alunos tem um desconto, 3 alunos tem outro desconto, uma turma fechada tem um descontão no pé do talão. Então, a Fernanda Lira, né? fernanda.lira@tocato.com.br, manda um e-mail para ela. Já botei aqui no chat. Botou no chat, né? Ela vai enviar para você certinho, Grazi, todas as informações. O valor, eu posso adiantar para vocês uma coisa, a gente foi bastante agressivo, no sentido de ser um valor acessível. Por quê? Eu vou explicar a vocês. Porque a gente entende que esse tipo de projeto, ele é uma coisa que é necessária para que as empresas tenham melhor retorno do seu investimento em ferramentas de BI. Então, a gente encara isso como um conhecimento essencial, que todo time de TI, seja de quem é consultor, seja de quem é TI dentro da própria empresa, deveria ter esse conhecimento. É uma coisa que deveria ser essencial. Acabou se perdendo isso porque, devido à facilidade das ferramentas, né? Faz a query, faz o painel, aquela coisa.
então se perdeu, mas por isso que a gente tornou acessível, tá, pessoal? Então fiquem tranquilos que é bastante acessível. Uma outra pergunta do Paulo, qual o perfil do aluno, se precisa ser Isso de é TI? importante, isso é importante. É desejável, sim, que seja um perfil que conheça banco de dados e que saiba modelagem de dados comum, né? Modelagem de dados do modelo relacional. Então, é sim um curso voltado para TI, não é um curso voltado para usuário de negócio. Então, se você é usuário de negócio e está assistindo essa apresentação, eu espero que você tenha entendido quais são os benefícios que vão para você, né? Através desse painel aqui de qualquer pergunta, que responde a qualquer pergunta, é bom você já fazer o quê? Eu vou falar com o meu pessoal de TI para alguém fazer esse curso, porque eu quero ter isso que o Gilberto falou aí, quero poder fazer qualquer pergunta, não quero ficar só num painel bacana, mas que não deixa eu fazer todas as perguntas que eu quiser. Mas é um curso, sim, para TI. Agora, tem sim alguns usuários de negócio que às vezes são autodidatas, estudam, gostam de TI, né? São usuários de Excel avançado, ou até pessoas que vieram de formação de informática, né? E hoje são executivos, são gerentes, então também são bem-vindos aí no curso, sem dúvida. É isso? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma informação que vocês queiram saber? Eu deixei o e-mail da Fernanda, que é da My Data Academy, ela pode auxiliar, tirar dúvidas, responder direitinho, mais uma outra, né? Sim. Caso alguém, depois que a gente acabar, encerrar aqui, tenha lembrado de mais alguma pergunta, o e-mail da Fernanda está aqui para tirar as dúvidas de vocês. E o meu está aqui, para quem tiver alguma dúvida técnica, né? Até peço perdão não ter colocado antes, né? Isso. Mas está aqui, ó. Para quem quiser alguma questão mais detalhada, olha, eu não entendi bem como é aquela parte e tal. Isso aqui é fantástico, pessoal. Isso é uma essência de um livro. Os livros teóricos que tratam desse assunto são livros de 800 páginas, 700 páginas. Então, é aquela história que você diz... você leu o livro ou viu o filme, né? Ler o livro é muito bom. Eu confesso que eu gosto muito dessa literatura que embasa essa teoria do curso. Eu sempre leio, li sempre, li todo, releio sempre, mas tem momentos que eu prefiro ver o filme, né? Porque você senta ali em 2 horas, pronto, vi o filme, já sei. Às vezes a gente precisa de mais agilidade, então essa é a ideia do curso, né? Então, acho que é isso, Giba. Ninguém colocou mais nenhuma pergunta aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez, em nome do Grupo Tocato, a participação de todos, né, o tempo de vocês aqui. Nós preparamos o webinar com muita informação, com bastante carinho. Espero que tenham gostado do nosso novo curso, aí, uma exclusividade da Tocato. E se tiverem dúvidas, se vocês tiverem algumas perguntas, o e-mail da Fernanda está ali. Gostaria de agradecer, muito obrigada. Obrigada, Gilberto, pela participação. E é isso, obrigado. Gente. Uma boa tarde, um abraço. Boa tarde, um abraço. Obrigado a todos. Obrigado, Larissa. Tchau, tchau.